Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live, pedindo a Jesus que nos abençoe a cada um de nós, nos inspire e nos guarde a todos com a sua paz. Hoje traremos um tema muito presente na vida das pessoas na Terra. O mundo debruça com todos os seus pesquisadores para descobrir as causas, as consequências, as características e o tratamento da depressão. Tem sido uma doença que tem marcado com muito sofrimento a humanidade. A maioria das doenças tem-se encontrado tratamentos, tem-se realizado, tem-se minimizado a quantidade de pacientes, mas a depressão é uma das que não tem diminuído a intensidade, a quantidade de pessoas doentes na Terra. E sim, tem aumentado muito. A cada dia tem-se mais pessoas depressivas no mundo. Hoje, cerca de mais de quase 5% da população teve, tem ou vai ter depressão. Eu diria que hoje temos, pela Organização Mundial de Saúde, temos cerca de 350 milhões de pessoas no mundo depressiva. E esses pesquisadores, cientistas, médicos, psicólogos, têm aprofundado estudos para encontrar as razões que levam a pessoa a esse adoecimento. E tem um psicólogo americano, Aaron Beck, ele, analisando todos os seus pacientes, e Aaron Beck, é o criador da teoria psicológica cognitivo-comportamental. E ele, ao pesquisar os seus diversos clientes, ele encontrou 3 fatores que estão presentes na vida do depressivo. Ele diz que os depressivos, número 1, ele tem uma rígida atitude na vida, no seu dia a dia. Ele tem uma autocrítica, tem uma baixa autoestima muito presente no seu viver e que tira todas as possibilidades de uma conexão de paz, de harmonia em suas vidas. O segundo item do depressivo, esse número 1, é sobre a vida em curso. O segundo item do depressivo é sobre uma visão negativa do passado. Sobre um passado, parece que olham o passado com uma desilusão muito grande, uma visão seletiva de tudo que é negativo do passado, porque ele não pega as coisas positivas que ele vivenciou no passado. Ele pega somente as coisas negativas. Ele se alimenta, parece que é irrigado pelas coisas negativas que ele vivenciou no passado. Então, é de uma negatividade extrema na sua vida. Além disso, ele tem uma visão muito pessimista do futuro, porque ele não vê com perspectivas boas nenhuma ação que ele possa tomar para acreditar que vai ter um crescimento, uma melhora na sua jornada na Terra. Então, tudo dele é de negativa produção. Isso aí serve para a gente entender e se orientar como é o comportamento do depressivo. É alguém que realmente tem um passado negativo, um presente que não dá nenhuma esperança para ele e um futuro de pouca paz. Parece que olha o futuro com óculos escuros.
Então, tudo nele é negativo. E a gente tem, olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, temos um item lá que fala dos tormentos voluntários. Porque muitas coisas do depressivo são dores que criamos, angústias que vivenciamos e que nos leva à depressão. Lá na frente também nós vamos falar de outros segmentos que podem estar também conectados com o processo depressivo. Mas nesse item aqui, a gente tem que entender que a depressão ela está sintonizada nesses tormentos voluntários que a gente mesmo busca. Em vez de você buscar caminhos de luz para vivenciar aqui na Terra, você encontra dores, criamos angústias, sofrimentos, mazelas, sofrimentos tipo passo a odiar, passo a ter conexões negativas com pensamentos disfuncionais, e tudo isso leva ao processo depressivo. Um dos momentos que a gente viu crescer e é um estímulo à depressão na Terra, aconteceu mais ou menos há 3 décadas, quando a gente teve a transmissão das televisões 24 horas por dia. Imagine que você senta hoje numa TV, e já tem 30 anos que a gente está ouvindo essa repetição de reverberação de notícias, notícias tristes, porque a televisão ela não tem noção de mostrar uma notícia boa, e se você senta na frente de uma televisão, durante 5 minutos, você só vê coisas tristes, coisas lamentáveis. E, na verdade, você pode entender que no mundo não tem só coisas ruins, tem coisas boas e coisas ruins. Mas eu lhe diria que tem mais bondade do que negatividade. Aí você senta 5 minutos na frente da televisão, você vê bandidos invadem casa e mata pessoas no Rio de Janeiro. Explode um carro-bomba num país do Oriente Médio. Um avião cai e morre 150 pessoas. E aí você fica ouvindo aquelas notícias, e você ficar na vez da televisão, aquelas notícias elas vão se reverberando, e a mesma notícia que saiu de manhã repete todo dia, até de madrugada do dia seguinte. Você vai ouvir aquelas notícias. Se você fica conectado, às vezes você vai para o trabalho, liga o rádio do seu carro, você vê aquelas notícias reprisando, reverberando, sempre notícias negativas. E você chega no trabalho desestimulado. Aí você fica perguntando para você, será que o mundo está perdido? Será que tudo está acontecendo dessa forma desconectada com o que ensina o Evangelho de Jesus? Aí você pergunta, por que que só se vê notícias ruins na televisão? Porque as pessoas querem ouvir notícias ruins, porque notícias boas não reverbera, não dá ibope. Se você podia estar aqui nesse momento dizendo assim, o Centro Espírita de Nova Açores tem uma campanha de divulgação de cestas básicas e que nessa tarde acolheu várias famílias para distribuir essas cestas básicas. Isso daria ibope para uma manchete de jornal? Não. Se alguém dissesse assim, tem um grupo que se encarrega de fazer visitas a hospitais, a pessoas pacientes doentes, visitar pessoas com câncer, pessoas em estado terminais, tem famílias que saem, se reúnem para fazer essas visitas. Isso dá ibope. Então, você pode até fazer um teste. O que é que dá ibope? As coisas negativas. Vamos dar um exemplo aqui. Se você trabalha com um grupo de pessoas, 30 pessoas, vamos supor, e você, nesse grupo de 30 pessoas, você tem uma pessoa que você não suporta, que você considera uma pessoa muito negativa e que realmente deixa você constrangida diante daquele trabalho. E aí chega domingo à tarde, você pensa nas 29 pessoas que vão estar na segunda-feira lá trabalhando com você, ou você pensa naquela pessoa
que é negativa, que lhes faz mal, que é uma pessoa tóxica. Claro que você perde o seu domingo à tarde, porque você pensa, amanhã eu vou me encontrar com aquela megera. Aí perde o final de tarde de domingo, porque no outro dia você não pensa nas 29 pessoas que você gosta, ou mais ou menos gosta, entendeu? Aí você pensa assim: será que a humanidade está realmente perdida? Vamos ter uma ideia aqui. Pense aí agora, vou fazer um teste aqui agora. Pense nas pessoas que você não suporta. Tente fazer uma relação das pessoas, pense em voz baixa. Porque você pode estar pensando ao lado de alguém aí, e esse alguém, ouvindo essa colocação, você pode se entregar, entendeu? Então, tem que ter habilidade. Pense nas pessoas que você efetivamente não suporta aqui na Terra. Aí você fizer uma relação, aí eu lhe digo, se você encontrou mais de 10, me procura que você está precisando de um like aí, de uma orientação. Na verdade, se eu te pedir agora, se você fizer uma relação das pessoas que você simpatiza, que você gosta, faça essa relação, vê se você consegue fazer essa relação. Você não consegue fazer. Então, nós estamos muitas vezes conectados somente com o lado negativo e achamos que tudo que é negativo tem uma interferência muito grande, mas na verdade é o hábito que a gente tem de não, a gente não deve mensurar, reverberar a negatividade, porque isso faz com que as pessoas adoeçam a mente, porque uma mente perturbada, uma mente conturbada, com certeza vai adoecer o corpo. Paulo tem um conselho muito interessante que ele diz assim: veja tudo, mas retenha o que é bom. Não é que Paulo tem uma orientação alienada. Não. Ele não é tipo aquele romance de Poliana que acreditava em tudo como uma fantasia, tudo como beleza. Não. Ele diz para você: veja tudo, mas retenha somente o que é bom. E para que melhor do que isso? Você reter somente o que é bom. E a gente costuma reter, principalmente a prioridade é reter as coisas negativas dos outros. É preciso que a gente seja irrigado de coisas positivas, entendeu? E tem um estudo, esse estudo foi encomendado pela Organização Mundial de Saúde, e esse estudo foi bastante, tomou uma conotação muito grande quando procuraram descobrir as características das pessoas que tinham depressão. Passaram a analisar se tinha relação com o QI da pessoa. Verificaram que não era através do QI. E chegaram à conclusão que tanto pessoas inteligentes como pessoas menos inteligentes, pessoas cultas e pessoas não cultas, todas elas tinham índices de depressão iguais. Não era o QI. E aí questionaram também se era o ambiente que aquelas pessoas viviam. E aí compreenderam que o ambiente também não tinha interferência naquele conduta de ter mais ou menos pessoas depressivas. Passaram para pesquisar a cultura de cada um. Na verdade, não importa qual cultura que você esteja, se você mora no Brasil, se você mora na Alemanha, se você mora nos Estados Unidos, qual cultura que você foi criado, em todo lugar tem depressão por igual. Então, não é a cultura. Procuraram questionar se era o gene de cada um. Então, viram que pessoas, irmãos, tinham comportamentos diferentes, mesmo segmentos, mesma família, que o gene não tinha nenhuma interferência em ter mais ou menos probabilidade de depressivos. Questionaram também se eram pessoas ricas ou pobres. E descobriram que não tinha nenhuma conotação na riqueza ou na pobreza, porque a depressão atingia todos, indiscriminadamente. E sobre esse fato, eu vou contar uma historinha aqui, que há muitos anos atrás, nós tínhamos um grupo que fazíamos, aqui em Salvador, que fazíamos implantação do Evangelho do Lar. E um dia nós visitamos, pegar como referência, duas casas, que eram casas de uma casa muito rica
e a outra muito pobre. Primeiro, nós visitamos a casa bem pobre e encontramos pessoas na maior simplicidade do mundo, mas uma pessoa com fraternidade enorme. Chegamos lá, eu me lembro até, foi até engraçado, a mulher estava fazendo um café numa lata de leite ninho, quer dizer, nem uma panelazinha ela tinha, coitada, para fazer o café. Com aquela humildade, ela nos serviu um cafezinho naquele copinho de extrato. E a gente, na maior simplicidade, eu perguntei, quando a gente viu aquelas pessoas, naquela fraternidade, preocupada em nos servir um cafezinho, preocupada em nos agradar, em ter uma conotação de energia positiva naquele ambiente, aquela coisa do Evangelho do Lar, eu perguntei até para as pessoas que estavam junto comigo se nós estávamos indo lá para evangelizar ou se eram eles que estavam nos evangelizando, com aquela simplicidade e com aquela qualidade de vida, naquela conotação de vida em sociedade e harmonia dentro da própria família. Saímos dali e fomos visitar uma casa em um condomínio fechado. A casa tinha mais de 1.000 metros quadrados, piscina aquecida, refletores, quadros de arte muito caríssimo, mas a família de uma frieza sem conta, uma desarmonia dentro do lar, que às vezes falava para falar um com o outro, não nos ofereceu nada, também não foram agradáveis conosco em nada, fizemos o evangelho, e aí a gente comentou, ao sair de lá, e disse, olha aí, essa família contrasta a riqueza exterior com a pobreza interior, ao contrário da primeira família, que contrasta a beleza interior de cada um com a riqueza interior com a pobreza material que estava envolvida. Aí você vê que não é a pobreza ou a riqueza. Questionaram também nesses estudos se era no homem ou na mulher, viram que todos os homens, o homossexual, o bissexual, e de todas as pessoas que têm que a sexualidade não tinha interferência em ser mais ou menos depressivo, atingia todos. Então, verificaram que, com o final dos estudos, que a depressão tinha uma situação intrínseca. Agora, veja como eles chegaram a essa conclusão. Intrínseca é aquela coisa que vem com a pessoa. E tinha aquela parte também extrínseca, que era do meio ambiente que as pessoas estavam vivenciando. Agora, a intrínseca, se eles não acreditam em reencarnação, eles falaram que são mistérios e fatores desconhecidos. Quer dizer, o que é que eles quiseram dizer? A reencarnação. A explicação para a depressão, na grande maioria dos casos, está na reencarnação. E no dia que a ciência descobrir isso, eles vão divulgar isso com tanta intensidade que vai superar até as nossas crenças, entendeu? E a gente entende que a depressão ela tem um conteúdo de pessoas que não têm uma resiliência de qualidade. Eu vou pegar esse copo aqui para falar de resiliência. Eu vou mostrar a vocês o que é resiliência, dando exemplo na prática. Se eu pego esse copo e aperto ele, isso aqui faz de conta que é o sofrimento no ser humano. Aperto ele tem um limite. Ele tem uma resiliência. Pessoas há que têm uma resiliência aqui, tem outras que não chega a quase nada, e pessoas que resistem mais, e mais, e mais, e mais. E aí não suporta mais. Mas tem pessoas que têm resiliência, vontade de vencer as vicissitudes. E o que é resiliência? É a capacidade de resolver as suas vicissitudes, as suas dificuldades. Agora, se esse copo for uma pessoa, vamos supor, se eu chegar a esse copo e fizer isso aqui, aquilo que eu estava fazendo que antes, ele não volta nunca mais a ser o que era antes. Quer dizer, a resiliência tem um limite. E esse limite aconteceu nesse copo aqui, quando ele chegou ao ponto de ele se estrangular. É assim a vida das pessoas, entendeu? Muita gente vive uma vida aqui na Terra de não aceitação. A não aceitação também é uma dificuldade que provoca a depressão. As pessoas hoje reclamam de tudo. Tem muitos pais
diferente da minha época, diferente da época de muitos de vocês, que tinha uma visão do aprendizado, dos ensinamentos aos filhos de forma diferenciada de hoje. Hoje, os jovens, as pessoas mais novas de hoje, não aceitam a vida que tem. Tem muitas dificuldades em aceitar os problemas, os enfrentamentos da vida. E aí, o que leva à depressão? Pais muito permissivos, pais muito protetores, levam os filhos a um parecer de uma realidade inadequada. Nos Estados Unidos, no final do ano passado, saiu uma notícia, uma pesquisa, e o estudo que eles fizeram, que crianças de 10 a 14 anos estavam cometendo suicídios. Vejam, crianças de 10 a 14 anos. O que é que uma criança de 10 a 14 anos tem de sofrimento, de dor, que não seja uma coisa, aquela coisa de não aceitar a vida como ela é? Por exemplo, dá um exemplo aqui. As crianças de antigamente, eu me lembro, quando a gente ia para a escola, que alguém colocava um apelido da gente, qual era a orientação que a gente recebia? Não escute, não ouça. Hoje em dia, quando as crianças recebem um apelido, os pais vão para o colégio brigar, reclamar. Tem pais que ainda vão para o colégio reclamar a nota dos filhos. Quer dizer, proteger em excesso é, é destruir a vida de uma criança. E essas crianças que estão vivenciando nos Estados Unidos, em países como o Japão, tem muita morte de crianças e adolescentes por suicídios, porque hoje em dia, antigamente, a criança tinha uma decepção, uma desilusão afetiva, adolescente tinha uma desilusão afetiva, ia para casa, chorava, ouvia suas músicas, se lamentava, hoje não, vão cometer suicídio. Quanto suicídio? É porque não é divulgado, gente. A quantidade de suicídio de crianças é proibido divulgar. Entendeu? Por isso que a gente não tem um conhecimento mais próximo. Só os artigos científicos é que divulgam essas pesquisas mais difíceis de se aceitar na sociedade atual. Então, a comparação que eles fizeram nos Estados Unidos é que morte por suicídio de crianças de 10 a 14 anos mata mais do que acidente de carro, entendeu? É aquela capacidade que você tem de não ter resiliência em sua vida. Pais protetores demais destrói. Não é bom. É preciso que você tenha noção de que proteger em excesso prejudica. E a gente tem que ter essa qualidade de vida no ensinamento dos nossos filhos. Em frente, resolva. Vá em frente e resolva a sua situação. Porque se você começa a assumir a postura de proteger o filho em excesso, ele adoece. Ele adoece e quando acontece um problema mais sério, tipo uma namorada que termina com ele, ele vai se revoltar e vai se suicidar, porque protegeu o tempo todo, mas tem uma área que os pais não podem proteger, entendeu? Outra coisa, as pessoas hoje em dia têm um hábito de rezar, de orar. E ora como? Ora pedindo. Acha que Deus tem que mudar as coisas. Diz assim: Deus, me ajuda que a minha prova amanhã seja mais fácil, porque eu consiga fazer minha prova com muita facilidade. Pega na minha mão e faz a redação para mim. Escreve, resolve as soluções dos meus problemas. É uma predisposição ao negativo. A oração ela não é feita para. Hoje mesmo eu estava observando que as pessoas têm um mau hábito de orar pedindo proteção, pedindo guarnição. Isso quer dizer, de dizer assim, a prece foi feita para eu pedir força, para ser resiliente, para ser forte, para corrigir e enfrentar a vida como ela se me apresentar. Então, a pessoa não tem essa noção. André Luiz diz o seguinte, que existe no ser humano uma predisposição mórbida. Nós temos uma predisposição mórbida para enfrentar a vida. Isso aí, com certeza, é a predisposição mórbida que a gente tem. Isso está escrito lá no livro Evolução em Dois Mundos. E a gente tem que entender o seguinte, que Deus não subestima nenhum de nós. Quando a gente pede uma peça para que ele resolva os nossos problemas,
ele, como sabe que o filho dele precisa de força para crescer e que ele não vai subestimar o filho dele, ele dá as provas para que ele enfrente a situação. Então, é difícil você entender a mensagem divina quando você é acomodado, quando você é desconectado com a realidade. Essa semana, eu via uma filha pedindo à mãe, uma filha linda, maravilhosa, daquelas meninas que parece uma imagem de beleza, pedindo à mãe que queria fazer um implante, quer dizer, um preenchimento facial. E aí eu achei engraçado aquilo, eu não sei se o que eu falei agradou a essa jovem, mas eu sei que eu falei, para que mais beleza aí? Você já é bela, você já é linda. Quer dizer, eu não sei se aquilo ali foi um reforço para a mãe dizer não e que a menina possa ter interpretado isso de forma negativa, mas eu falei, porque na verdade, como é que uma pessoa linda, bela e quer fazer um preenchimento, vai ficar mais bonita, ficar mais bonita onde é que vai ficar mais bonita? Não tem como ficar mais bonita ali, já é linda, entendeu? Então, gente, é importante que a gente entenda o que é as verdades que nós temos que conhecer do Espiritismo hoje. Eu diria que o Espiritismo é uma base de sustentação para a libertação das almas na Terra. Porque o Espiritismo tem três tesouros, tem muitos tesouros, mas eu vou citar aqui hoje três tesouros, que realmente é de uma grandeza sem conta no aprendizado, no desempenho da humanidade. Com o surgimento do Espiritismo, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos e as obras que vieram depois, eles nos trouxeram um conteúdo de grandeza imensurável. E eu vou dizer a primeira. O Espiritismo nos traz a imortalidade da alma. São verdades espíritas que a gente não conhecia. Quando a gente toma conhecimento da imortalidade da alma, a gente transfere a felicidade que a gente tinha que vivenciar nessa vida, em uma única encarnação, e diz assim: olha, se existe a imortalidade da alma, se eu sou um espírito eterno, eu vou me segurar e vou deixar para ser feliz depois. E tem um outro segmento, porque aquela ansiedade da gente ser feliz nessa caminhada, a gente quer isso, quer aquilo, a gente quer aquilo. Quer dizer, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que aproveitar a minha encarnação. Eu tenho só 70, 80, 90, 100 anos para viver, e na verdade eu tenho que aproveitar isso e procurar viver de forma inconsequente. Com o surgimento da imortalidade da alma que o Espiritismo nos trouxe, e tem essa revelação de que a vida continua, que eu tenho uma eternidade para resolver e ser feliz, e a gente fica mais acomodado. E, além do mais, as perdas que nós temos. Se eu sei que meu pai, meus filhos, aqueles que desencarnaram antes de mim, que estão no mundo espiritual e que não vão acabar, eu vou me confortar mais. Agora, tem um outro segmento que realmente vem somar como um dos tesouros do Espiritismo, que é a mediunidade. Porque de nada adiantaria também você saber que o Espiritismo nos revela a imortalidade. Se eu não tenho contato com meu pai, meu filho, meu parente que eu amava, se eu não tenho contato com ele, então eu vou ficar estagnado também por um período até a minha morte chegar, quem sabe, para me encontrar com aquele ente querido. Então, surgiu o segundo item, que é a mediunidade. É o reencontro das almas que partiram em sua viagem para o mundo espiritual, que voltam através da mediunidade, trazendo notícias. E o espírita hoje ele tem todo o conhecimento do pai, do filho, daquela pessoa. Lógico, tem que ter um merecimento, não é só se bater o dedo e a ligação, o telefone só toca de lá para cá. O telefone não toca daqui para lá. Mas se você tem merecimento e aquele ente querido seu, que foi para o mundo espiritual, tem também merecimento, então trabalhe para que esse reencontro e as notícias cheguem e você fale com o pai, fale com o filho. E essa conexão da mediunidade é que leva as pessoas a terem esse segundo tesouro que o Espiritismo nos traz. E para completar, vem o terceiro tesouro, que é a reencarnação.
refazer, a possibilidade de você refazer os seus erros do passado. Você, muitas vezes, é depressivo hoje, você teve uma encarnação, você veio reparar algum erro, você nasceu cego, você teve um acidente, você perdeu uma perna, você ficou doente, você fica, desculpe, você fica depressivo porque você não aceitou aquele projeto de vida que é a sua reparação de erros passados. E aí você se isola, você fica depressivo, aí você desencarna e não consegue realmente ter uma vida plena. Aí você sabe que ao chegar no mundo espiritual, você vai ter a possibilidade de retornar para reparar aquele erro por inconsequência, por vacilo da sua parte. Então, essa reencarnação, ela vem abrir um leque de paz, de harmonia, porque quando nós chegamos no mundo espiritual, a gente toma conhecimento dessa grandeza, desses 3 tesouros que o Espiritismo nos traz. Vamos dar um exemplo aqui. A traição. Muitas vezes você é casado, seu marido lhe trai e você fica apavorada, você passa a odiar o seu marido. Aí você diz assim, até dentro da sua casa, você passa o dia tanto, você não quer nem que fale aquele nome dentro da sua casa. Ele vai dizer assim, não, ele, olha, gente, é proibido falar o nome de fulano aqui dentro de minha casa. De que adianta tanto ódio, tanto desamor, se você sabe que todo ódio, todo desamor vai ter que ter o perdão, que é o antídoto da reforma íntima de cada um. Então, você sabe que, ao morrer, você vai ter que reprogramar a sua vida com aquela pessoa. Quanto mais você odeia, mais você tem a necessidade de retornar com aquela pessoa, porque ninguém parte dessa vida para outra sem precisar reparar esses desafetos. E muitas vezes a pior doença que existe na humanidade é a doença espiritual, é o mal espiritual, que cria uma revolta tão grande e ela eterniza não, mas ela leva para outra vida e você vai ter que voltar. Quando você diz assim, eu odeio fulano, nunca mais eu quero voltar com fulano, vai ter que voltar. Não adianta, gente. Porque quem não reparar seus erros aqui vai ter que voltar em outra vida para reparar. Por isso que é bom, faz a reconciliação enquanto está a caminho. Marido e mulher, pessoas que ficaram inimigas, muitas vezes pessoas têm um sócio, você tem um sócio, você briga com esse sócio, seu sócio, aquele sócio lhe rouba tudo seu, vai embora da sua vida e você passa a odiar aquele sócio. Mas você não sabe que isso aí pode ser uma reparação de erros do passado. Tem uma passagem que eu vi Chico Xavier, uns contos de Chico Xavier, que ele disse o seguinte: teve um senhor que chegou para Chico, todos tristes, trabalhava com Chico na sessão mediúnica, e foi pedir dispensa a Chico, que disse naquele dia ele não tinha condição de trabalhar, porque ele tinha sofrido um baque muito grande na vida dele. Aí Chico perguntou: o que foi, meu filho? Conte aí. Ele disse: é que invadiram meu escritório, quebraram tudo, roubaram tudo, e eu estou sem saber, estou com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Aí disse que Chico sorriu. Chico, eu estou lhe contando um drama na minha vida e você sorri. Ele disse: meu filho, é tão bom devolver, né? É isso, gente. Todas as mazelas que a gente passa aqui têm uma razão de ser. Se você foi traído, é porque você traiu em vidas passadas. Não é aquela olho por olho, dente por dente, não. Mas é a possibilidade que você tem de recuperar todo aquele mal que você fez no passado. Se o seu sócio lhe roubou agora, provavelmente você roubou ele numa vida passada. Então, é como o Chico diz, é tão bom devolver, né? E outra coisa, ninguém merece cobrar nada de ninguém. A lei de Deus ela é muito clara. É a lei que pune, é a lei que cobra. É a nós que nós devemos. Cada um que faz o mal, cada um que faz a maldade, está fazendo maldade a si próprio. É, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui que é muito interessante a gente fundamentar as coisas. Dando exemplo. Quando você não consegue perdoar uma pessoa nessa caminhada, você vai ter que voltar junto com ela.
por mais inimigo, por mais raiva que você tenha, ou você perdoa nessa jornada, ou você vai ter que voltar à encarnação seguinte, vai perder uma encarnação para voltar junto com aquela pessoa em circunstâncias bem maiores, bem mais difíceis do que você possa imaginar. Então, gente, não é fácil essa coisa de reparar erro, porque o antídoto do ódio é o perdão. É o perdão que vai fazer com que... E é isso que Cristo ensinou, né? Agora, tem também uma história que eu vou contar aqui para vocês comparar como é que funciona a questão do ter que reparar, ter que voltar junto. Jesus, o exemplo, pegar Jesus como exemplo, porque fora desse exemplo, esse é o melhor. Jesus teve muitos inimigos que mataram. Teve Herodes, teve Pilatos, teve os soldados, teve aquelas pessoas que puniram ele, aqueles sacerdotes que condenaram ele à morte. Tudo isso, gente, foram inimigos de Jesus. Aí eu lhe pergunto, Jesus voltou com algum deles? Jesus reencarnou com Herodes? Jesus reencarnou ao lado de Pilatos? Por que Jesus não precisou reencarnar ao lado de nenhum desses aí? Porque ele perdoou. Se ele perdoou, ele cumpriu a missão dele, não tem que voltar junto, entendeu? Essa é a parte boa que a gente recolhe da vida. Porque, na verdade, nós não temos só o lado ruim, a gente não recebe só mazelas em nossas vidas. Tem as relações positivas, nós reencarnamos numa família, uma família agradável. Eu mesmo só tenho bênçãos a falar da minha família que eu recebi. Quer dizer, eu recebo a minha família como luz para clarear os meus caminhos. Essa é a parte boa, não tem só parte ruim, não, gente. Mesmo que aconteça pequenos interstícios negativos em nosso viver, mas o positivo é sempre mais avançado, é mais poderoso do que as coisas negativas. Outras vezes, renascemos em um corpo doente e não aceitamos. O que é que acontece com isso? Quando a gente nasce num corpo doente e a gente não aceita? A depressão, o sofrimento, a angústia, a mágoa, o ressentimento, tudo isso constrói um psiquismo de negatividade que leva à depressão. Então, falando agora sobre depressão, o que é depressão? A depressão, fazendo uma distinção entre depressão e tristeza. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Depressão é um segmento que se aprofunda na vida das pessoas por mais de 15 dias. E ela insurge na vida das pessoas de dois segmentos. Ou através de uma forma aguda, objetiva, com fatores que realmente justificam, tipo assim, a perda de um braço, de uma perna, a perda de um ente querido, uma pessoa que você amava muito. Aí você vai entrar em um processo depressivo se você não se cuidar. Porque, na verdade, eu tenho recebido muita gente em depressão na minha sala. Tem uma mulher que outro dia me procurou, ela tem 10 anos que perdeu a mãe. E ela está depressiva porque não conseguiu se desvincular do grande amor que ela tinha pela mãe. Depois que a mulher, eu fiz duas ou três sessões com ela, que eu mostrei a realidade da vida, que a mãe dela estava melhor do que ela. Eu garanti, porque eu sei, ela me contou a história da vida dela, que ela estava muito sofrida, que a mãe dela era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, cumpridora de suas obrigações. Eu disse, olha, tem uma notícia para lhe dar. Sua mãe está melhor que você. E você está sendo obstáculos na vida de sua mãe com esse sofrimento disfuncional, descaracterizado com a realidade. Sua mãe foi para um mundo de luz. Se sua mãe for uma pessoa boa, depois que eu comecei traçando esse perfil na vida da mãe dela, e que ela precisava, ela estava muito baixa para o nível que a mãe dela estava. Se ela precisasse se igualar à mãe dela, ela se conscientizou daquela verdade e a depressão desapareceu. Então, gente, muitas vezes as pessoas estão doentes porque falta conexão com a realidade, falta pessoas que realmente aproximem uma verdade consciente, uma verdade que venha condizer com a realidade da vida. Porque não justifica uma pessoa que foi muito boa. Essa senhora morreu com 70 anos de idade, uma pessoa maravilhosa, como ela descreve o quadro da mãe, e outras pessoas também me falaram que foi uma pessoa maravilhosa, e a filha sofrendo pela mãe, depressiva, porque a mãe tinha deixado ela sozinha.
Quer dizer, é aquela história. Ela está vivendo ainda aquela coisa, a vida única aqui na Terra. Foge aqueles três tesouros que eu citei inicialmente, entendeu? Essa questão que nós vivenciamos hoje. Existe também a depressão, que é depressão. Eu estava falando da depressão com casos agudos, casos objetivos, casos reais, mas também existe aquela depressão com causas difusas, causas que não têm explicações. Eu conheço pessoas que são depressivas, mas a família saudável, a família no poder aquisitivo alto, união dentro da família, harmonia dentro da família, e ter uma filha depressiva, uma adolescente depressiva. E eu descobri que o processo da depressão da menina era a mediunidade. A menina é médio e atraía algumas energias do pai, alguns espíritos inferiores que estavam atormentando a vida do pai, a vida da mãe e a vida do irmão mais velho. E aí você vê como funcionam as coisas, né? A menina era um receptor de energia negativa. Aí, quando eu reuni a família, mostrei como é que se cuidava carinhosamente, que precisava se fazer a reforma íntima, não da menina, que a menina não tinha culpa, que a menina estava, a família estava carregando a menina de energia negativa, que eles fizessem a reforma íntima, que a menina ficaria boa. E não é o que aconteceu? Eles fizeram a reforma íntima, a menina cuidou, a depressão está curada da depressão, porque é uma depressão que o fator era difuso, não era um fator conhecido, o fator era espiritual. E a gente sabe que, hoje em dia, o quadro depressivo no mundo tem muito a ver com o processo de transição planetária, entendeu? O momento atual, muitos espíritos têm reencarnado na Terra como última oportunidade e muitas vezes vêm com a carga tão pesada, assumem compromissos tão pesados que não conseguem dar conta. E aí, o que é que acontece? Entra no processo depressivo. Tem uma reportagem lá no livro de Kardec, Kardec deixou pronto e o pessoal publicou, foi Obras Póstumas, regeneração na área do comportamento. Quer dizer, é um processo, muita gente está pensando que a regeneração planetária virá através de fatores geológicos, do, terremotos, maremotos e outras situações catastróficas. Não. A reforma íntima vai passar pelo suicídio. Está lá nesse artigo. Isso foi escrito há 150 anos atrás, que a reforma íntima passaria pelo suicídio, a depressão e a loucura. E olha que naquela época que ele escreveu isso, a loucura não era uma palavra pejorativa. Hoje em dia não se fala mais em loucura, né? Fala doença mental, fala em outros segmentos, outras doenças que são caracterizadas, mas no fundo, é o processo da reforma íntima que traria essas consequências danosas para o fechamento da reforma íntima na Terra. Deixa eu ver se ainda dá mais alguns minutos. Eu queria falar aqui agora só eu trouxe aqui 9 itens que são situações que as pessoas vivenciam e podem ser caracterizados como uma depressão. Para que as pessoas não entendam, qualquer pessoa chega, qualquer sentimento, qualquer desconexão com a realidade, que a pessoa se queixe, vai o outro diagnostica, faz o diagnóstico de depressão, mas nem sempre é assim. Eu vou dizer 9 itens aqui, que são basicamente os itens mais presentes na população que pode ser tido como depressão. Olha, gente, quando eu for falando esses 9 itens, não respondo, na hora que vocês atingiram os 9 itens, não diga bingo, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, porque aí você pode estar pensando, eu tenho depressão. Muitas vezes, qualquer sintomazinho que as pessoas têm, acha, eu tenho isso. Aí, quando eu for falando aqui, não, eu tenho isso, aí vai fazer o bingo no final, né? Não é isso que eu quero. Então, o primeiro item, eu diria que é instabilidade emocional. Tem pessoas que têm uma estabilidade emocional tão grande que, às vezes, vê um filme de Tarzan,
e chora, oh, coitadinho, ele vive na floresta e se lamenta. Quer dizer, é um exemplo meio exagerado, mas são pessoas que falta estabilidade emocional. E qualquer coisinha se emociona e chora. É um indício de depressão. Vamos, para que você seja depressivo, tem que ter pelo menos 5 desses itens aqui, entendeu? Não é só ter um itemzinho aí, é depressivo, não. Entendeu? Eu sempre que faço as minhas avaliações com os meus clientes, eu dou um testezinho disfarçado, são perguntas e respostas, eu dou um testezinho disfarçado que as pessoas, para avaliar se a pessoa tem ou não depressão. O segundo item seria doenças e queixas. São o sistema, muitas vezes, o sistema imunológico da gente adoece quando nós nos queixamos demais. Queixa disso, queixa daquilo, porque qualquer coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu amanheci mal hoje. Essas queixas em excesso cria um obstáculo ao sistema imunológico e deprime a pessoa. Tem gente que adora enaltecer as doenças. Porque a minha doença, a sua doença é a besteira na frente da minha. O meu problema é muito mais grave. Então, tem pessoas que adoram ampliar as suas doenças. Esse é um sintoma de depressão. Medo. Medo é uma circunstância de você viver o velório antes do defunto chegar. Tem muita gente que vive isso. Tem gente que se queixa, está com medo, eu tenho medo. Medo de quê? Quando você vai falar dos medos, são medos disfuncionais, que, na verdade, são medos injustificáveis. Mas o depressivo tem muito medo. E esse medo caracteriza realmente essa desqualificação na vida da pessoa. Entendeu? Medo em excesso. A falta de apetite, pessoas que não gostam de tomar banho, não muda de roupa, você sai de manhã, deixa a pessoa lá, chega de tarde, está com a mesma roupa, chega de noite, está com a mesma roupa. Não cuida do cabelo e se isola frequentemente, são sintomas de depressão. Supervalorizar suas dificuldades. Qualquer dificuldade, assim como as doenças as pessoas supervalorizam, as pessoas também, qualquer dificuldade que a pessoa tem, a minha dificuldade é a maior do mundo, aí queixa, lamenta, isso também é sintoma de depressão. Desejo de sumir é aquela questão, tem pessoas que dizem, eu quero sumir, se esconde, se isola, não quer falar com as pessoas, e tem que buscar, nesse momento, o auto-perdão. Não é fazer um novo começo, mas começar e fazer um novo final, entendeu? É nessa caminhada que o depressivo que quer sumir tem que ser orientado nesse sentido, entendeu? Desesperança. O depressivo é aquela pessoa que tem desesperança, e a gente tem que orientar nesse sentido. Perturbação espiritual. Essa é uma das mais graves. E a reforma íntima é o caminho de luz, é a medicação. Eu digo a vocês, eu tenho curado muitas pessoas com essa orientação que eu recebo da espiritualidade e que me ajuda a curar as pessoas, porque eu não curo ninguém. Eu dou o roteiro. E a espiritualidade, juntamente com a pessoa que vai fazer a reforma íntima, é que vai fazer a cura. Porque eu digo a vocês, a maioria das pessoas que sofrem doenças mentais tem, muitas vezes, o componente físico, estrutural, tem aquele componente objetivo, que eu citei aqui anteriormente, que são as crises de saúde, de doença, de falecimento, tem essas crises. Mas a grande maioria é o problema espiritual, porque mesmo naquelas pessoas que têm o componente físico, objetivo, real, tem o componente espiritual, porque um se aproxima do outro. Então, é essa a realidade, entendeu? E, finalmente, não sai do quarto, se tranca. Eu conheço pessoas que até as frestas da janela fecha com algodão para não entrar nenhum tipo de claridade. E aí é perturbação. Junta a perturbação emocional, psicológica, junta com a espiritual, porque um quadro desse não tem
como fugir à influência espiritual. E, para finalizar, eu diria a vocês que, dentro dos depressivos, 30% da população de depressivo comete o suicídio. Por isso que é uma doença gravíssima e a gente tem que entender que cuidar do depressivo não é uma doença fácil de ser cuidada. E muitas vezes, uma pessoa que tem um transtorno mental, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma outra qualquer doença desconfortável, são vistas dentro da própria família como preguiçosa, como que está com problema, que é fricote, que não é verdade, e nega a doença das pessoas. E eu digo a vocês, é uma doença gravíssima e que a gente tem que ter o maior cuidado para não deturpar e não contribuir para o suicídio daquela pessoa, porque são segmentos diversos que a gente tem que encontrar. Dentro do tratamento do psicológico, existe o psicológico, o psiquiátrico, o religioso, o amigo ou a família, e, quando falta todos esses itens, tem o número 188, que é a CDV, que ajuda as pessoas a se reencontrarem, a se motivarem. Então, procure, tem vários segmentos, como eu citei aqui, o psicológico, o psiquiátrico, o religioso, o amigo, a família e o número 188. Então, ninguém precisa ficar depressivo, tem que buscar os caminhos. Aqui está, é como eu diria aqui, a depressão é uma guerra. E a gente precisa tratar a guerra, tem que convocar o exército, a marinha e a polícia, a aeronáutica. Tudo isso, e todos os quatro aqui, é como se você estivesse em guerra. Eu diria, fazendo um link aqui, que o psicólogo vai corresponder à Marinha, o psiquiatra ao Exército, a religião é como se fosse a aeronáutica, e a família, os amigos e o número 188 vai ser a polícia que vai entrar em ação como um estado de guerra que está realmente afetando e destruindo a vida daquela família, então, daquela pessoa. Então, gente, é muito interessante que a gente se cuide. Primeiro, para não ficar depressivo. E, se ficar depressivo, buscar os caminhos de luz que existem. E abraçar essa estrutura do espiritismo que nos dá a condição de nos libertarmos de muitas mazelas da vida. Não esquecendo de que a reforma íntima é o caminho da saúde, da paz, da harmonia, e que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar esse encontro aqui com a vibração de amor e paz para todo mundo que estiver nos assistindo. Muita paz.